Ser normal não é sinônimo de felicidade, sucesso e muito menos de saúde. Pelo contrário, a normalidade pode ser uma espécie de armadilha, no qual leva o ser humano à repetição de padrões de comportamento, à falta de perspectivas sobre a vida e o mundo, e até mesmo à infelicidade e à doença. É o que explica o nosso convidado de hoje. Para o reitor da Unipaz, uma instituição voltada para ensinar a cultura da paz, a normose, essa obsessão por ser normal, se aproxima também da mediocridade. Ficou curioso? Quer saber mais sobre esse assunto? Então acompanhe a entrevista a seguir. Eu sou Janaína Vieira e este é o seu 2022, o Brasil que queremos, que está começando agora. Dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que queremos, vamos ter hoje o privilégio e o prazer de conversar com Roberto Crema, que é o reitor da Universidade Internacional da Paz. Ele é psicólogo e antropólogo e também está dirigindo uma entidade que é parceira do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Muito obrigado, Roberto, por estar com a gente. Vamos conversar sobre a Universidade da Paz, os seus conceitos, as suas ideias, as suas mensagens. Eu indagaria primeiro se poderia revisitar a fundação, a criação da Universidade Internacional da Paz e o convívio que teve com Pierre Weill. Sim, para mim é uma alegria, muito obrigado, professor Isaac. Lá se vão 30 anos, toda a aventura iniciou em 1986, quando eu tinha um projeto e aguardava o Pierre Weill retornar de um retiro que ele fez num lamastério tibetano na França, de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ele já era um doutor em psicologia, mas ele se deu conta que ele não sabia o que era alma. E ele foi realizar esse retiro. Eu aguardava com um projeto de um congresso humanístico e transpessoal. Quando nós nos encontramos, ele me mostra a Declaração de Veneza, que tinha acabado de ser publicado, um evento da Unesco, que dizia que a ciência encontrava-se diante dos confins e que era necessário urgente diálogo com outras formas de conhecimento. Surge a transdisciplinaridade, o encontro da ciência com a consciência. E na outra mão, ele estava com um documento, a Carta Magna da Universidade Holística Internacional. Em 9 meses nós realizamos um congresso, o primeiro congresso holístico transdisciplinar do mundo. O José Aparecido, o governador, foi abrir a nosso convite o congresso, quando ele escutou representantes da ciência, filosofia, arte, tradição do mundo inteiro. Ele se sentou e participou do congresso. E no final eu estava coordenando o simpósio de encerramento. Eu nunca vou me esquecer, o José Aparecido comparece, eu o convido, ele se sentou conosco. E eu passo a palavra para ele encerrar e ele diz, esse congresso não pode acabar. Vamos criar uma Universidade da Paz e que o Pierre seja o seu reitor. E foi assim que há 30 anos nós iniciamos sempre a partir do princípio de que não é com o paradigma que inventou o problema que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de um novo aprender a aprender. E no nosso caso, a educação é priorizada, a abordagem transdisciplinar holística tem sido o nosso norte. Esse aprender a aprender é um dos postulados da Unesco, né? Sim. De aprender, depois aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. Reitor Roberto, a Universidade da Paz, ela já tem se espalhado pelo Brasil e no exterior. Poderia comentar essa expansão e quais são as perspectivas para o futuro? Bem, Isaac, realmente, em 1987, iniciamos nossas atividades, implementamos um projeto que já é consagrado da formação holística de base, que acolhe pessoas com uma formação sofisticada e pessoas mais simples, porque é uma formação de base. Nós partimos do princípio de que há
uma convergência de 3 ecologias, a ecologia individual, a social e a ambiental, e essa formação se dirige primeiro a um despertar através da consciência, a ecologia individual, para que se possa irradiar essa consciência para o social e para o ambiental. Os que participaram do grupo piloto de diversas cidades do Brasil solicitaram que a Unipaz migrasse. E hoje nós temos cerca de 20 unidades, estamos em Portugal, na França, na Bélgica. Já criamos, eu confio que uma massa crítica substancial de pessoas que passaram pelas nossas formações, não apenas a de base, mas também na abordagem da educação integral, da saúde integral, digamos, e também da instituição, a partir dessa visão, que é uma visão global. A gente parte de um princípio que todos conhecem: pensar globalmente, agir localmente. E eu complementaria para não agir loucamente, que é o que nós temos feito. E como você disse muito bem, a Unesco tem proposto 4 pilares de uma nova educação. Educar para conhecer, para fazer, para conviver e educar para ser. Esse tem sido o nosso desafio. Certo. Eu gostaria, Roberto, que você pudesse resumir o conceito de psicologia humanística e transpessoal. Abraham Maslow, um grande representante da psicologia do século XX, falava de 4 forças no movimento psicológico, terapêutico, psiquiátrico do Ocidente. A primeira e a segunda são contemporâneas. O movimento freudiano, a psicologia que brota do seu insight sobre o inconsciente, e, por outro lado, inspirado em Pavlov, a psicologia comportamental. Essa seria a primeira e a segunda força. Surge a terceira força. A terceira força se a psicanálise se centrou muito no estudo da histeria, da neurose, e se o movimento comportamental focou na questão dos mecanismos reflexológicos, o próprio Abraham Maslow, juntamente com Carl Rogers, Rollo May, Stanley Krippner e muitos outros, propuseram um movimento centrado na saúde. Não basta estudar os mecanismos reflexológicos e a doença. Nós precisamos estudar a saúde. Carl Rogers foi um grande monumento da psicologia humanística, falando de uma tendência realizadora que, assim como uma planta tem um tropismo para florescer, um ser humano também teria. Basta que haja um solo fecundo. E aí surge a terceira força, que é o movimento humanístico, mas o próprio Maslow dizia que a terceira força era de transição para uma quarta força transhumana, centrada no cósmico. Então surge o movimento transpessoal. Através de uma constatação que o ser humano tem um potencial de plenitude, não apenas de saúde. E a psicologia transpessoal foca o estudo dos estados intensificados e ampliados de consciência. Agora, eu tenho dito, e o Pierre Vai concordou, desde o primeiro Congresso Holístico Internacional, que também o movimento transpessoal é de transição. Depois de um século de uma psicologia, de uma psiquiatria, de uma pedagogia centradas no fator exclusivamente pessoal, num movimento compensatório, dialético, natural, surge o transpessoal. Mas o ser humano, na sua inteireza, implica o pré-pessoal, o pessoal e o transpessoal. Então, nós propomos uma quinta força, que é a abordagem transdisciplinar em terapia, centrada na consciência da inteireza, porque tudo que é inteiro é belo, é justo, é pacífico, é saudável e é sagrado. Você, em seus textos e em conferências, tem falado muito na normose. Podia aprofundar o que vem a ser a normose e qual a importância dela no comportamento humano? Esse eu considero um conceito fundamental para se compreender o que é transdisciplinaridade, o que é plenitude humana. A normose é um conceito que Jean Yves Leloup
desenvolvia na França e desde a década de 70 eu desenvolvia no Brasil, e quando o Pierre Vaio percebeu essa sincronicidade, nós realizamos um simpósio lá para o início do terceiro milênio, se não me engano foi no ano 2000, centrado na normose, a patologia da normalidade. Ao lado da psicose e da neurose, existe uma patologia, eu diria, da mediocridade. É uma patologia que se traduz pela falta de investimento no potencial humano. Eu diria que há, sobretudo, 3 fundamentos da normose. O primeiro é sistêmico. A normose surge quando o sistema no qual vivemos e convivemos encontra-se dominantemente desequilibrado, violento, corrupto, quando falta a visão, a escuta, quando nos falta a ética, a humanidade. Então, ser normal é se adaptar ao sistema e mantê-lo. Num contexto como o que nós estamos vivenciando, uma pessoa saudável é desajustada. Ela dirá não para o caminho fácil, o caminho da maioria. Nós estamos presenciando, por exemplo, a normose da corrupção. As pessoas dizem, mas todo mundo faz isso, é uma cultura. Normose. E quem sabe, eu gosto de confiar, que estamos no Brasil iniciando um processo de cura dessa normose. Porque primeiro é preciso despertar a consciência. Então, assim como saúde não é ausência de sintomas, também paz não é ausência de conflito, nós precisamos, em contextos como o que nós estamos vivenciando, de nadar contra a correnteza e de propor o que é o justo, e nem sempre é o que a maioria faz. O outro fundamento é o evolutivo. O ser humano, e Confúcio dizia isso, como Paulo Freire, ele se caracteriza pelo inacabamento. Nós somos inacabados, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, nós recebemos talentos. E um ser humano floresce desde que ele invista, sobretudo, na sua alma, na sua consciência. E o normótico é a pessoa que enterra os seus talentos e que minimamente desenvolve apenas a dimensão material, fisicalista da existência. Então, é nesse sentido que eu considero fundamental se compreender a normose para que a gente possa, a partir daí, abrir um olhar para a possibilidade do potencial humano. Eu confio que ainda nós vamos reconstruir um jardim da plenitude humana, mas é preciso transgredir a normose. Esse também é o objetivo do nosso movimento, o Brasil que queremos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltar com essa interessante conversa com Roberto Crema. Voltamos com essa conversa com Roberto Crema, que no bloco anterior desenvolveu o conceito sobre normose e ele deu um exemplo, a corrupção. E eu assisti no último evento da Cúria Metropolitana de Brasília, um evento onde se discutia corrupção e democracia. E eu concluí, pelas palestras e pelos debates, que a corrupção é uma doença da alma e ela tem cura. Mas, Roberto Crema, você falou da normose, havia 2 fundamentos que você falou. Qual seria o terceiro fundamento? Pois não, o terceiro é o paradigmático, Isaac. É quando um paradigma está esgotado, mas ele ainda prevalece. Eu gosto de lembrar de Max Planck, quando ele dizia que um novo paradigma, e nós estamos falando de uma abordagem transdisciplinar holística, que parte do postulado da dialogicidade, a filosofia dialogar com a ciência, com a arte e com a tradição sapiencial. Isso é uma nova, eu diria que perspectiva e um novo aprender a aprender. E Max Planck dizia que um novo paradigma, infelizmente, ele não se implementa porque as pessoas abrem mão de suas velhas certezas.
mas porque as pessoas morrem. E de enterro a enterro, de nascimento a nascimento, surge um novo paradigma. Então, nós vivenciamos um momento em que aquele aprender fantástico que surgiu no século XVII, com um conceito analítico, diabolos, falando do ponto de vista epistemológico, que divide a definição, a mente crítica, surge através de grandes mentores, como Descartes, Bacon, Galileu, Newton, Locke, Hobbes. Porém, naquele momento nós estamos transcendendo um paradigma esgotado que durante séculos funcionou muito bem, que foi centrado mais nos símbolos, que é o oposto de diabolos, na religiosidade, e que quando, no momento de obscurantismo, de exagero, conduziu às inquisições. Então surge todo esse protagonismo conspiratório do século XVII e o racionalismo científico. Brota, no século XVIII, o iluminismo. No século XIX, nós achamos que tudo era determinado, estávamos fascinados pelo conflito. Darwin falava do determinismo biológico e o conflito entre as espécies. Marx, o determinismo econômico e o conflito entre as classes. O Freud, o determinismo psíquico e o conflito entre as potências psíquicas. Ninguém falou de cooperação, de sinergia. Ora, no século XX, nós iniciamos com 2 guerras mundiais e cerca de 300 outras guerras. E nós iniciamos o século XXI com a face do terror, 11 de setembro. O que nós temos aprendido? Então, na realidade, eu creio que são sintomas, nós temos sintomas muito claros e às vezes alarmantes da ecologia ambiental, tsunamis, terremotos, a própria questão climática, do ponto de vista social, as crises que nós estamos vivenciando, os fundamentalismos, do ponto de vista individual, depressão, pânico. Nós temos bastante, eu diria que, discernimento para focar que é um sistema que está esgotado. Mas aqueles que estão postulando o novo ainda são poucas pessoas. Mas eu gosto de lembrar do filósofo da desobediência civil, Henri Thoreau, era o livro de cabeceira do Mahatma Gandhi, e ele dizia, um justo numa multidão já é a maioria de um. Então eu creio que nós dependemos dessa maioria de um que está nascendo, é uma onda planetária. Eu gosto de confiar que nós vamos transcender a normose e vamos, quem sabe nas próximas décadas, abrir um cenário mais humano, mais consciente, mais ético para a humanidade. Eu concordo que nós precisamos ser mais humanos. Nós estamos na pré-história ainda do ser humano, mas eu acho que chegamos lá. Roberto, num artigo que você publicou e que leva como título Educar a Alma, você coloca que uma educação que queira facilitar a arte de conviver terá de lançar na revolucionária proposta de uma alfabetização psíquica. Você podia se aprofundar nisso? Sim, nós precisamos de fato colocar a alma desde o pré-primário até o pós-doutorado. Porque o paradigma do racionalismo científico, que trouxe contribuições maravilhosas à tecnociência, ela é muito efetiva para explorar um mundo exterior e nele construir. Porém, a subjetividade, todo o horizonte da intimidade humana foi excluído pelo tabu da objetividade. Então, do ponto de vista paradigmático, eu diria que a dimensão da consciência foi excluída. E nós temos, ao longo dos últimos séculos, apenas desenvolvido o cérebro, que nos dá um suporte para o aprender a conhecer e a fazer. Mas não é suficiente. É preciso aprender a conviver, viver consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério, que, reconhecido ou não, sempre está presente. Então, nós precisamos sim de desenvolver um currículo anímico, psíquico, desenvolver uma alfabetização
que possa fomentar um solo fértil para que uma pessoa aprenda a desenvolver inteligência emocional. Aprenda a colocar qualidade nesses mecanismos homeostáticos naturais que são as emoções. Uma pessoa pode chegar a ser um doutor, mas um bárbaro das suas emoções. Nós precisamos colocar qualidade nos pensamentos. Nós precisamos desenvolver uma inteligência relacional. O Carl Rogers dizia que a maior descoberta do século XX foi a dinâmica de grupo. Ela não chegou ainda nas escolas, ou em uma minoria apenas. Todo esse desenvolvimento tecnológico da psicoterapia de grupo, que surge com o grande Moreno, Jacob Moreno, que nos propôs o psicodrama, o sociodrama, e depois movimentos como a gestalterapia, a abordagem centrada na pessoa. Nós precisamos desenvolver o relacionamento. Isso pede um currículo. E, finalmente, nós precisamos desenvolver uma inteligência onírica. Nós temos uma inteligência noturna. Nós temos mais de um século de pesquisa científica no Ocidente sobre sonhos. Nós sabemos que os sonhos compensam a unilateralidade da vigília, os sonhos trazem questões não resolvidas, apontam novas direções, trazem soluções para questões inacabadas. E é um absurdo constatar que as pessoas não aprendem a desenvolver qualidade no sonhar. Eu diria que isso é um analfabetismo onírico. Nas tradições nós temos milênios de desenvolvimento onde se honra o sonho. No Antigo Testamento, José, na época que se remunerava bem os intérpretes de sonho, ele ganhou o Egito, Daniel ganhou a Babilônia. Então, desenvolver a dimensão onírica. E nós temos recursos. Na Unipaz nós temos introduzido o processo de alfabetização psíquica em todos os nossos programas de formação. E há também, eu diria que uma outra alfabetização que é a noética, a consciencial. É preciso desenvolver uma mente meditativa. É preciso aprender não apenas a saber, é preciso aprender a não saber. É a douta ignorância. E existe um caminho para isso. Nós vamos encontrar em todas as tradições sapiensais tecnologias de desenvolvimento da inteligência noética. Aprender a não saber. De um certo modo, silenciar essa matraca, essa comadre fofoqueira que todo tempo, que na tradição tupi-guarani se chama de nhenhenhê, que nos coloca uma poluição mental, emocional, e nós não temos a abertura, a graça do silêncio. Nós temos cultivado também todos os nossos programas, além da holologia, que seria o desenvolvimento analítico do novo paradigma, também a holoprax, Pierre Weiss chamava de holoprax, que é um caminho de despertar, que nós podemos, através das tradições de sabedoria que foram, desde a Declaração de Veneza, proposta ao encontro da ciência moderna com as tradições sapienciais, nós podemos então encontrar essa dupla via. A via do saber, porém a via do ser. O hemisfério da efetividade e o hemisfério da afetividade. A razão e o coração. A sensação, a intuição. A inteligência masculina, a inteligência feminina. Eu gosto de lembrar que Carl Sagan dizia, porque esses dois caminhos podem ser metaforizados nos dois hemisférios cerebrais, e ele dizia que o futuro da humanidade depende do corpo caloso. Essa conexão simbólica dos dois hemisférios, do saber e do ser. Eu confio que nós vamos poder reparar toda essa confusão e essa bagunça que temos feito nesse planeta através de uma inteligência da inteireza. Nós estamos chegando, Roberto, ao final do nosso programa, e o movimento 2022 do Brasil que queremos quer atingir, quer a participação dos jovens. Esse último minuto do programa, qual a mensagem que você daria para os jovens? Realmente, os jovens são essa força de reconstrução. Se nós estamos presenciando um sistema insustentável que desaba pelo peso das próprias contradições,
há sinais também do florescimento de um novo sistema que brota. E nós precisamos dos jovens. Eu gosto de confiar que a maior descoberta do século XXI será o ser humano. Agora, caso contrário, eu deixo a pergunta, haverá século XXI para o ser humano? Nós precisamos dos jovens. Nós temos uma formação holística de jovens e eu diria que foi para mim o salário qualitativo maior sendo um voluntário há 30 anos da Unipaz. Todos os meus filhos e a minha filha passaram pela formação holística de jovens líderes. Isso, eu lhe garanto, eles estão ávidos por uma nova educação, por um horizonte onde o simbólico, o utópico, que não é o irrealizável, é o ainda não realizado, possa estar no palco do encontro. E ninguém transforma ninguém. Ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. E precisamos da juventude dentro de nós e fora de nós, para, quem sabe, inaugurar uma civilização do grande encontro. Queria agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Eu gostei muito do salário qualitativo. Todo ser humano precisa ter um salário qualitativo enorme, muito maior que o quantitativo. Muito obrigado, Roberto, e voltaremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir uma entrevista com Roberto Crema, reitor da Unipaz. Ele falou sobre o conceito e a importância da cultura da paz e sobre a anormose, a doença de ser normal. Reveja este programa no site do Movimento 2022. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e não deixe de mandar seus comentários sobre este programa para 2022brasil@gmail.com. Até mais!